ser breve, para não cansar os irmãos, e para a Vânia não me chamar de bazuca santa. Vou tentar ser breve. Mas eu preciso dizer que meu coração está muito cheio de alegria, porque minha irmã Julie está aqui nessa noite. E é um presente de Deus você estar aqui comigo, viu? Eu te amo em Cristo Jesus. Mesmo de longe, a gente está perto. E recebe meu abraço aí no fundo, tá bom? Meus amados irmãos, Jesus conversa com uma mulher samaritana. Uma palavra muito conhecida. Foi essa palavra que a pastora escolheu ontem para estar ministrando nas nossas vidas. E nós falamos ontem sobre a identidade cristã. Nós fizemos várias dinâmicas aqui, brincamos com elas, e uma delas foi sobre a identidade cristã, que é aquilo que identifica o que somos. Então nós temos a identidade civil e a identidade cristã. E foi muito bom, porque eu falei para elas assim, eu quero que vocês escrevam aí, na identidade cristã, quais são as suas características como cristã. E eu fiquei surpreendida, porque eu acho tão difícil falar de si mesmo, né? E bom é quando você encontra alguém que fala assim, eu sei o que escrever. E eu olhei para a missionária, falei, eita mulher de Deus, né? Aí eu falei para ela assim, a senhora já terminou? Ela falou assim, já. Falei, glória a Deus. É isso aí, eu fiquei muito feliz, né, missionária Jace? Foi uma bênção ontem e o trabalho fluiu de acordo com a vontade de Deus. Quero dar uma pincelada aqui rapidamente. Eu quero que você acompanhe comigo na sua Bíblia. Abra ela, deixe aberto aí no seu colo. Minha tradução é NVI. Estou um pouco rouca porque ontem eu gritei um pouco, né, Rose? Você se assustou comigo, Rose? Não? Tá bom, tá bom. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez para a Galileia. Segura aí um pouquinho. Quando Jesus aqui, nós vamos aprender hoje, eu acredito, vamos relembrar, porque é uma palavra muito conhecida, todo mundo já pregou, os pastores, e tem homens aqui, né, muito mais preparada do que eu, mas é uma palavra muito conhecida, muito batida na igreja, mas o Senhor falou comigo nessa madrugada. Eu falo para os irmãos que eu estou acordada hoje, desde as 2:30 da manhã. Eu acordei com uma visão, e eu peguei, já levantei, e já fui tentar colocar aquilo no papel, e eu espero que os irmãos consigam receber aquilo que Deus me deu em visão, porque eu acredito que Deus fala em visão. Eu acredito que Deus fala através da profecia. Eu acredito, eu creio assim. E nós precisamos dar valor nessas pessoas que entregam para nós, né? Muitas vezes nós ficamos meio assim, mas eu acredito que quando vem da parte do Senhor, não há dúvida. Não há dúvida. O Senhor sabe como tocar no nosso íntimo, no nosso coração. E aqui Jesus, ele estava, ficou sabendo que os fariseus ali começou a questionar o que estava acontecendo, dizendo, nossa, ele está batizando, ele está formando discípulos mais que o próprio primo, o que está acontecendo? E Jesus muito rápido disse assim, eu não vou gastar o meu tempo, eu não vou me desgastar com isso, eu vou embora. E aqui eu já vejo o Senhor nos ensinando, né? Porque muitas vezes parece que a palavra é atual, é para hoje. A gente depara com a gente vai em muitas conferências para pastores e o assunto é, quantos membros você tem? Quantos membros tem na sua igreja? Como que está lá? Quantas pessoas você já batizou? Quantas pessoas você já formou discípulo? E Jesus, ele foge disso. Ele vai nos mostrar aqui na passagem da mulher samaritana que o quanto é importante uma vida para nós. O quanto o Senhor dá valor em uma alma. E o Senhor ali, ele pega e vai. E não fica ali, ele volta, né? Por quê? Porque ele não queria ali se desgastar. Perder seu tempo discutindo com eles ali. E aí, no versículo 4, diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Ou seja, era preciso,
era essencial, era indispensável. Jesus estava dizendo assim, ó, nós precisamos passar por Samaria. Interessante que quando eles saíam dali para onde eles estavam indo, que era a Galileia, eles tinham 3 caminhos para ir. E Jesus escolhe o caminho mais curto, mais perigoso, com mais dificuldade, e que nenhum judeu ia. Judeu não ia por aquele caminho. E Jesus escolhe passar por Samaria. E aí ele pega os discípulos e vai até Samaria. Vamos continuar a palavra. Assim chegou uma cidade de Samaria, chamada de Sicar. Ou seja, uma cidade que tinha por nome de uma cidade que era cheia de bêbados. Os moradores ali, eles se embriagavam. Eles não tinham uma conduta cristã. Eles tinham uma conduta que era reprovada diante de Deus. E ele está dizendo aqui para nós que ele chega nessa cidade e perto das terras que Jacó dera a seu filho José. 6. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isto se deu por volta do meio-dia. Quer dizer, aqui Jesus estava feito homem. Ele era 100% Deus, mas aqui ele estava 100% homem. E ele tinha o quê? Sede. Era o horário do meio-dia. O sol era escaldante. E aí ele para ali naquele lugar. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. No 8, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus para naquele poço, e aí ele manda os seus discípulos ir até Sicar. Os discípulos vão, respeitando a Jesus, mas não que eles concordavam. E aqui nós vemos Jesus já começando a quebrar todo o protocolo. Jesus, por causa de uma vida, por causa de uma alma, ele quebra todos os protocolos. O Senhor, ele não muda aquilo que é por verdade. O Senhor, ele traz para nós que a verdade liberta, e a verdade ela é imutável, ela não muda. Porém, a maneira dele chegar até as pessoas, sim, ele mudava. Ele usava cada estratégia de acordo com o lugar aonde ele está. Ele ia até a pessoa e ele ia se mover de acordo com a necessidade daquele lugar. Ele não faltava com a verdade era única. Ela ia ali libertar. Mas a estratégia Jesus mudava. E Jesus aqui, ele já começa a quebrar vários protocolos. Ele vai para um lugar que os judeus não aceitam. Havia uma rincha enorme entre samaritanos e judeus. E isso acontecia durante 700 anos. Muito rápido, vou dizer para vocês. O povo foi cativo. E os samaritanos, eles faziam parte do reino do norte. Uma parte vai, uma parte fica. E naquela época, quem estava governando trouxe outros povos, com outras culturas, com outras religiões. E ali eles se misturam. E na tradição judaica, não poderia acontecer isso. O povo do sul também vai cativo. Mas eles voltam sem se contaminar. E começa uma rincha. Por quê? Porque eles falavam que só poderiam adorar a Deus em Jerusalém. E o povo ali não poderia ir, porque para os judeus, os samaritanos, eles eram pessoas que eles eram o quê? Misturados, a sua raça. Eles não eram puros, eles eram contaminados. Para você ter uma ideia, os judeus não comiam nada que vinha da mão de um samaritano. E samaritano também veio de um povo de Israel. Porém, houve o quê? Uma mistura. Então, é como se fosse o dia de hoje. Um brasileiro casando com um europeu, ou um brasileiro casando com um japonês, que é mais difícil, né? Ou um brasileiro casando com alguém do Canadá. E ali há uma mistura de raça. Mas o povo judeu, por causa da sua tradição, por causa daquilo que a lei ensinava, não aceitava aquele povo. E aquele povo, eles criaram um lugar para adoração, que era o Monte Gerizim. Só que, um determinado tempo, resumidamente para você, o povo judeu foi lá e acabou com o templo deles.
E só aumentou o ódio, só aumentou a rixa, só aumentou os problemas. E agora Jesus quebra o protocolo, vai até aquela cidade onde o seu povo não aceita se misturar com eles. E vai lá por causa de uma alma. A primeira coisa que ele faz é mostrar para eles todos que estão ali, os seus discípulos, que ele está ensinando aqui. E acontece muito mais. Os discípulos, quando vão até lá, eles vão, mas eles não se comunicam com ninguém. Eles vão buscar o alimento, voltam com o alimento, e do mesmo jeito que eles vão, eles voltam. E você vai entender lá na frente o que é a diferença de quando uma pessoa tem uma identidade cristã. Qual é quando uma pessoa tem enraizado nela suas características de Cristo? Como que essa pessoa é, a diferença que é. Interessante que os discípulos estavam com Jesus, andavam com Jesus. Só que ele ainda não tinha ressuscitado. Então eles estavam ainda na fase de aprendizado. E ali eles foram, e Jesus ficou. Então, para vocês entenderem, havia essa rixa. Havia essa rixa. Jesus não podia, outro protocolo, ele não podia conversar com uma mulher samaritana. Era proibido. Aliás, um judeu não podia conversar com a sua mulher em público, quanto menos uma mulher samaritana. Outro protocolo que ele quebra, ele está conversando com uma mulher impura. Porque a Bíblia vai nos ensinar, vai nos relatar, e eu já perdi todo aqui o meu script, né, para variar. A Bíblia vai nos relatar, vai nos ensinar que essa mulher foi casada 5 vezes. E agora ela estava com uma 6ª pessoa e que não era casada. Que ela era ajuntada. Então Jesus estava quebrando mesmo, estava botando para quebrar e mostrando para todo mundo que por amor a uma vida, ele ia mudar toda a história da nossa humanidade. E é isso que Jesus faz hoje conosco. Aleluia. E a palavra continua decorrendo. E foi sobre isso que a pastora pregou ontem. Então, para aqueles que não estavam, eu só estou dando uma pincelada. E aí Jesus, ali, ele começa a abrir um diálogo com ela. E a mulher diz assim, a mulher samaritana, lá no 9, lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede para mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Aleluia. Olha o que Jesus está fazendo. Jesus agora, ele não chegou lá e apontou o dedo na cara dela e disse para ela assim: se arrepende dos seus pecados, muda seus caminhos, porque você é uma pecadora. Não. Jesus, primeira coisa que ele faz, ele ganha o coração daquela mulher. Ele vem com simpatia, ele vem com todo jeito, ele vem com todo o amor do mundo, por amor àquela alma. Ele não chega metendo o pé no balde, dizendo assim: se converte, muda de vida. Porque quando a pessoa está lameada, normalmente ela não consegue enxergar a gravidade daquilo que ela está vivendo. Normalmente ela está assim: tá tudo bem, dá tempo, eu ainda vou conseguir me consertar, não, ela não consegue enxergar. E ali Jesus vai, ganha a simpatia dela. E aí ele vai agora e começa a ter um diálogo. E sabe o que é muito interessante nisso tudo? É que essa mulher, ela começa um diálogo com ele, como ele sendo o inimigo dela. E muitas vezes dentro da casa do Senhor, as pessoas chegam toda cheia de não me rele, não me toque. Eu já estou muito machucado, já apanhei pra caramba por aí, me deixa no meu canto. Já chega inimigo de Deus. Já chega... O que foi, Gabi? Eita Deus. É ruim pregar na casa, né? Porque aí as pessoas acham que você está atacando indireto. Eu não estou atacando indireto. É a palavra. Amém? E aí, a pessoa fica. Então, a primeira coisa que acontece é que aquela mulher acha que Jesus é inimigo. É o primeiro sentimento que ela tem. Porque ela começa a debater com ele. E depois, ele vira para ela e diz isso para ela. Então, Jesus começa a mostrar para ela quem ele é. Sabe, muitas vezes, irmãos,
O que eu e você precisamos entender, que nós não precisamos apontar o dedo na cara do nosso irmão e dizer para ele, você está em pecado, você não presta, você está errado. Muitas vezes o que eu e você precisamos fazer é somente apresentar as boas novas. O que é as boas novas? É o evangelho. Cada vez que a mulher samaritana foi se aproximando de Jesus, cada vez que ela foi dando oportunidade para ele falar, as coisas foram fluindo na mente dela e ela foi começando a entender quem era ele. Sabe o que acontecia? Jesus ali estava mostrando para ela toda a situação que ela estava vivendo, de uma maneira que ela pudesse voltar os olhos para dentro e se conhecer. Sair um pouco de si e ver a situação que ela está vivendo. E a palavra é tão atual, que muitas pessoas hoje falam assim, para que casar? Não ficar juntado. E Jesus aqui fala para ela, falaste bem. Realmente você não é casada. Então é uma palavra para que a gente possa colocar no nosso coração e começar a fluir. Como é que eu estou? Como que está a minha vida? Que posicionamento que eu estou? Eu estou sendo aqueles discípulos religiosos que foram lá na cidade dos bêbados? Eu estou sendo essa mulher que ainda não está não clareou ainda a mente dela? Ou eu estou sendo uma identidade cristã, apresentando as boas novas, como Jesus ali estava se apresentando, o próprio Jesus se apresentando. Jesus está dizendo assim, ó, você não precisa se preocupar, você só faz o ide, pregai o evangelho. O que é o evangelho? As boas novas. E o restante Jesus vai fazer. Jesus vai operar, Jesus vai entrar, Jesus vai mudar, Jesus vai transformar. Entrei carrancudo, cheio de carrapicho na igreja, estou cansado, eu fui pisoteado. Essa mulher, ela fazia parte do povo de Israel, estava cheia de, sua identidade qual era? Uma identidade de humilhação. Uma identidade de inferioridade diante das outras mulheres, de vergonha, de humilhação. Olha a hora que ela vai buscar água, sozinha, no sol do meio-dia. E aí o próprio Jesus se apresenta para ela. Quantas vezes Jesus se apresenta para nós? Jesus se apresentou para mim às 2h da manhã. E eu disse para ele assim, Pai, como o Senhor é extraordinário. Pai, o Senhor não está pregando para a multidão, o Senhor está pregando para uma mulher. E às vezes a gente tem a oportunidade de vir ministrar a palavra numa quarta, numa terça, numa célula, e a gente não ministra, porque tem meia dúzia de crente. Queremos igreja cheia. O pastor não me dá oportunidade. O pastor não me dá oportunidade para pregar no púlpito. O pastor... Olha a célula doente, a célula precisando do teu amor, do teu evangelho, do teu id. Jesus ali se apresenta para aquela mulher de uma maneira tão extraordinária, que ele abandonou tudo por causa de uma mulher. E uma mulher que estava no fundo do poço. Passou por 5 relacionamentos, estava no 6º. Para ela já não tinha mais nada que podia ser feito. E muitas vezes a gente está lá naquele problema que a gente vive, e a gente acha que agora acabou, agora não tem mais o que fazer. Acabou o dinheiro, meu nome sujou. Eu estou numa situação, eu estou lá no fundo do poço. E Jesus está aqui nessa noite dizendo assim, ei, deixa eu entrar, deixa eu mudar, deixa eu transformar. Jesus está dizendo assim, ó, só come, bebe da minha palavra. Só isso que eu vou fazer na tua vida. Aleluia. E aí, então Jesus declarou para ela. Desculpa, deixa eu voltar um pouco aqui que eu já me pulei aqui. Vamos lá, a folha virou aqui. Senhor, dê-me dessa água, 15, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar a água. E ela disse para ele, e ele disse,
vá, chame seu marido e volte. Agora, aquele que ela estava brigando, que era seu inimigo, agora ele mudou. Agora ele é um profeta. Epa, tem alguma coisa diferente. Quanto mais eu fico próximo de Jesus, alguma coisa está acontecendo. Epa, ele não é meu inimigo. Ele é um profeta. Ele sabe da minha vida. Jesus sabe da nossa vida melhor que nós mesmos. Jesus conhece lá o profundo, as nossas dores, as nossas fraquezas, aquilo que nós não demonstramos na nossa face. Tá tudo bem, pastora? Tá tudo jóia. Tá tudo bem mesmo? Tá tudo jóia. Tudo vai bem. Glória a Deus. Mas Jesus não, Ele te conhece. Ele sabe as suas dores. Ele sabe tudo que você já sofreu. E Ele só quer que você dê uma oportunidade para Ele. E a palavra continua dizendo. Agora Jesus começa a se revelar para ela. E ela começa a entender. Aleluia. E aí ela diz. Eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. E quando ele vier, explicará tudo para nós. Aí então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Jesus se revela. Agora, aquele que era profeta, aquele que falou que ela era uma mulher que estava vivendo no lamaçal, agora ele vira e fala para ela: eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Ela se revela. Você tem noção disso? Jesus se revela, o próprio Deus, para uma mulher pecadora. Você tem noção quanto vale um pecador? Sabe aquele que a gente julga? Aquele que a gente fala assim: meu pai, esse aí nunca mais vai ter graça sobre a vida dele. Esse aí nunca mais vai ter a unção que Deus tinha derramado. Esse daí é um derrotado. Ele se lameou todo. Jesus foi lá por uma mulher nessa situação. Jesus está aqui hoje por você. Jesus te encontrou. Jesus me encontrou. Deixa eu dizer algo para você. Naquela cruz, aquele amor que nos constrange, aquele sangue que é derramado ali. A primeira alma que Jesus salva é um ladrão, porque ele troca de lugar com Barrabás. A segunda alma que ele salva é outro malfeitor, porque ele diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe quem entrou primeiro no paraíso depois que Jesus ressuscitou? Um ladrão. Hoje poderia ser um estuprador, um pedófilo, um bandido, um viciado, um adúltero, um prostituto. Poderia ser qualquer coisa hoje, mas foi ele que Jesus escolheu para entrar com ele na glória. Nós precisamos tirar essa capa de judeu. Precisamos vestir a capa de Jesus, cristocêntrica. Precisamos ter amor por aqueles que estão mais fracos, porque amanhã é eu e você que vai estar fraca e vai precisar deles. Sabe que Jesus falou comigo? Pregue para um, mas pregue como se fosse para multidões. Pregue para um, como se fosse o último dia da tua palavra de Cristo para alguém. Não abra mão de um pecador. Você não fica aí cuidando de crente mimimi, que os crentes mimimi eu cuido. Ele disse para mim nessa madrugada. Ele falou assim: cuida dos meus pequeninos que estão perdidos, porque eu tenho os propósitos para cumprir na vida deles. Tira a capa de judeu, meu irmão. Tira a capa de judeu, minha irmã. Sabe quem vos fala? O próprio judeu, que julgava, que condenava, que falava dessa forma. Jesus está trabalhando. Eu digo, todo dia que eu subo nesse púlpito, todo dia Jesus me desconstrói. E essa madrugada foi lindo o que ele falou para mim. Jesus largou 99 ovelhas e foi buscar aquela perdida. E hoje ele está aqui para buscar você. Ele não vai abrir mão de você. Você é especial. Você tem valor. Você pode estar parado no seu ministério por algum tempo,
Mas Ele vai restaurar tudo. Ele vai te dar vestes novas. Ele vai colocar, sabe o que? Uma roupa nova, espiritual em você. Ele vai colocar palavras novas. Você não vai pregar como você pregava. Ei, escuta, o Espírito Santo está falando, porque não era isso que eu ia dizer. Você não vai pregar como você pregava. Sabe por quê? Porque Deus está te dando uma nova unção. Deus está te dando uma nova unção, sabe para quê? Para que você possa invadir o inferno, para que você possa pisar na cabeça dele. Para que você possa olhar para aqueles que estão caídos e falar: eu estou aqui, meu irmão, pega na minha mão, eu não vou abandonar você. Esses dias atrás eu estava com uma irmã, e ela disse para mim: eu não vou levar ninguém na igreja que eu tenho vergonha do pecado dos meus. Eu olhei para ela assim, dentro do olho dela, e falei assim: quem disse para você que o seu pecado é menor que o dela? Quem disse para você que você é tão santo que não pode amar sua própria família ao ponto de entender? Precisamos mudar isso. Precisamos abrir a nossa mente. Precisamos perdoar. É difícil? É. Ninguém disse que seria fácil, mas precisamos perdoar, amar de verdade. Um amor de Cristo. Um amor que nos constrange. Um Cristo que mostra para mim e para você que atravessou, foi para um lugar de risco, um lugar que eles poderiam ser atacados, um lugar que ele chega naquele lugar e tem toda uma estratégia para chegar para aquela moça e dizer para ela o quanto ela era especial, o quanto ela era importante, que ela era a alma que ele tinha ido lá, era necessário, era fundamental que ela estivesse ali, que ele estivesse ali. Aleluia. E eu fico assim maravilhado, porque Jesus, ele revela para Nicodemos o maior mandamento da Bíblia. Qual que é, Hector? Qual é o maior mandamento da Bíblia? João 3,16? Ele revela para quem? Para um rico, soberbo, arrogante. O senhor quer que eu nasça de novo? O senhor quer que eu entre dentro da barriga ali? O senhor quer o quê? Que eu nasça de novo? Interessante que nem ele, que era culto, entendia o que Jesus estava falando, e nem ela, que era inculta, entendia o que Jesus estava falando. Porque as coisas do Senhor não é pela nossa inteligência, pela nossa capacidade, não. É acima disso, é pela sabedoria de Deus. É as coisas do alto. Não é pela nossa compreensão humana. Jesus entrega para Nicodemos, João 3,16. Ele entrega para ele o maior mandamento da Bíblia, o mais importante da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, por amor de mim e de você. É o versículo mais importante da Bíblia. Agora ele está com uma pecadora, uma mulher que não tem mais expectativa, não tem mais nada para ela, a não ser esperar a morte chegar. E ele chega para ela e entrega para ela o maior versículo que fala o maior princípio da adoração. Meu Deus, a linhagem de Jesus vem de uma prostituta. Gente, vocês não estão entendendo. Temos que parar com esse julgamento, temos que parar de apontar o dedo para os nossos que estão em pecado, ou que estão numa posição agora difícil. Temos que abraçar, tem que dizer para ele: eu te amo, isso aí não é mais importante. O mais importante é que você reconheça o teu erro, que você se arrependa e que você se alimente da palavra, até que Jesus entre por completo no seu coração e troca seu coração de carne por um coração de amor. Coração de pedra. Aleluia. Qual foi a estratégia que Jesus usou com essa mulher? Ele deixou que ela pronunciasse o erro dela, para ela reconhecer, para ela entender. Porque
Porque se ele chegasse falando assim, ó, você precisa mudar de vida, você está em pecado, você não está casado, você está juntado. Ó, você está... Se fosse dessa forma, com certeza ela não ia abrir espaço, porque ele era um judeu e ela era uma samaritana. E ela já era subjugada, porque ela era uma mestiça. Ela já estava numa posição que os judeus já massacravam eles. Por causa das tradições. Meu Deus, vamos parar com tradição, vamos ler Bíblia. Vamos buscar entendimento na palavra. Vamos buscar as almas. A gente passa, eu estava com uma reunião com a pastora Vanessa e falei, pastora, a gente passa mais tempo curando o crente doente do que buscando almas que estão sendo levadas pelo diabo. Sabe por quê? Porque toda vez que você está numa situação complicada, por falta de perdão, ou por uma situação financeira, ou por doença, você tem de se posicionar e adorar. Você faz aquilo que o diabo quer que você faz. E o Senhor fala para ela, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, vejo que é onde eu estou. Achei. Creia em 21. Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, que era o Gerizim, e nem, que já estava destruído pelos próprios judeus, e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Senhor estava falando assim, ó, a palavra não muda, a verdade ela tem que ser cumprida, isso não vai mudar, é a verdade que nos liberta. Porém, a estratégia que você vai chegar nessas vidas é você que vai mudar, é você que vai sair do posicionamento de um religioso, de um judeu, e vai colocar numa vida de identidade cristã, um homem segundo o Cristo próprio te criou, para buscar essas almas que estão sendo perdidas, levadas pelo diabo. Aqui o Senhor dá para ela o maior princípio da adoração. O Senhor dá para uma mulher em pecado o maior princípio de uma adoração. A gente está matando as pessoas, sabe por quê? Porque quando a gente vê um pecador adorando, a gente fala, não vai passar do teto. Quem somos nós para julgar aquilo que está no íntimo, no profundo daquele coração? Os fariseus, eles tinham o protocolo prontinho. E olha só, estava ali na sala do pastor orando, o Senhor me levou lá em Isaías 29:13. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que eles me prestam é feita pelas regras ensinadas por homens. O Senhor não quer que sejamos assim. O Senhor está procurando em nós sinceridade e verdade. Sinceridade e verdade. Pode ser que aquilo que você está buscando, aquilo que você está orando, chorando, o Senhor vai fazer que nem Davi. Davi chorou, implorou pela vida do filho. O filho morreu, mas ele trocou. Foi para o templo adorar. Foi para o templo adorar. Em qualquer situação, ele estava adorando o Senhor. É na morte, é na doença, é em qualquer situação. É nesse momento que você está passando de transição. E olha, é questão de dias o que o Senhor vai fazer na tua vida. Porque se o Senhor me acorda 2 da manhã para dizer para mim que é questão de dias o que Ele vai fazer na tua vida, e eu creio assim, eu sei que o Senhor está trabalhando em vidas aqui. Eu sei que o Senhor não quer mais que você fique andando de cabeça baixa, achando que você é o pior dos piores. Não, o Senhor, sabe o que o Senhor quer de você, para você? Que Ele te ama, e Ele ama você, o amor de um filho único, e Ele não vai abrir mão de você, Ele não vai desistir de você. E olha, tem mais uma coisa, eu me posicionei diante de Deus essa madrugada.
não vou ficar no teu pé até a hora que eu veja você do meu lado, caminhando comigo e junto comigo e buscar mais vidas que estão lá fora. Vamos deixar as 99 aqui, que foi conquistada uma a uma, e vamos buscar a última que está lá, para que venha se completar o rebanho do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava essa madrugada com Deus, e o Senhor, Ele falou algo comigo que muitas vezes as pessoas adoram até com sinceridade, mas falta a verdade, porque a verdade é aquela que liberta, te liberta de tudo, do vício, da falta de amor, da falta de perdão. O que vocês sabem, o que vocês sentem, é a verdade que liberta. Às vezes você tem até a sinceridade, mas a sinceridade tem que caminhar junto com a verdade, em espírito e em verdade, com sinceridade e em verdade. Quantas pessoas nós conhecemos que faz sacrifícios, que pega seu terço e com tanta fé ora, aliás, reza, e tem tanta sinceridade, não é? Eu conheço pessoas assim, sinceridade naquela oração, fé naquela oração, mas a verdade não está correta, e nós temos que caminhar junto. O Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adore em verdade e em espírito. Em verdade, porque é a verdade que te liberta. E em espírito, por quê? Porque é a sinceridade do teu coração. Eu estava deitada, um calor que só Deus. E me veio uma imagem assim. E se vocês se escandalizar, vai falar com Deus ao meu respeito, que eu já estou acostumada a apanhar. Na minha visão, não dessa madrugada, mas dessa semana, ou essa noite eu estou acordada desde as 2:30, mas essa semana Deus me deu uma visão. E aqui no púlpito estava eu e algumas pessoas, e eu chorei muito, porque a ressuscitar começou. Eu, o Mário, o Eric. Vem aqui, Eric. O Eric. Nós três, na varanda de casa. Nós três. Sobe aqui. Pega o violão. Abre o microfone para ele. Cadê o Rodolfo? Rodolfo começou comigo, lá em casa. Vem para cá, Rodolfo. Era nós. Rodolfo, eu não sei, acho que o Rodolfo tocava baixo na época, Rodolfo. O que você tocava? Hã? Você tocava tudo, né, filho? Bateria? Então vai na bateria. Era eu, uma religiosa, que não sabia nada de louvor. E o pastor falava assim, eu quero uma comunidade. E eu não usava calça. E eu era, coitado, fui osso para ele. E todo dia Jesus está me desconstruindo. E o que eu peço para ele? Essa é a identidade cristã. E eu peço a ele, que ele me use como usou a mulher samaritana. Que ela teve pressa. Que quando ela entendeu quem era Jesus, ela saiu correndo, e falou assim, vem que eu conheci o mestre, vem que eu conheci o Messias, hein? Olha para mim, olha a minha identidade cristã, ei, aquela identidade mundana não tem mais, é a identidade cristã, olha para mim, vem que eu conheci o mestre. O Senhor só foi lá por uma alma, e aquela alma trouxe muitas e muitas almas que viraram discípulos do Senhor. E nós estávamos assim. Interessante que eu peguei um amor por uma pessoa e ela nem sabe disso.
Eu oro por ela. E a gente nem tem muita conversa. Mas ela é missionária. Como eu sou. E na minha visão ela estava aqui, ó, comigo, de mão dada comigo. Vem cá, Jace. Mulher de Deus, ministra da palavra, serva do Deus Altíssimo. Essas são as características. Louva o Senhor. Está sendo desconstruída. Jesus está tirando o judeuzão. Está botando uma mulher samaritana. Está preparando tudo. Está mudando a palavra. Está mudando o louvor. Está fazendo um rebuliço. Está mudando tua história. Está fazendo tudo novo. Está levantando seus olhos para o alto. Está te dizendo: ei, eu estou aqui nessa noite por você. Você falou: estou esquecida. Não está, não. Porque a dislexa aqui sou eu e não Jesus. Quem tem TDAH sou eu e não Jesus. Jesus não esqueceu de você. Pode ser que todo mundo está falando, ela não vai se levantar mais, mas eu estou do teu lado e vou ficar até você estar comigo aqui em cima. E vamos sair, e vamos fazer a obra, e você vai junto comigo, porque foi isso que Deus me deu em visão. O Senhor só quer que nessa noite haja sinceridade nesse coração e verdade na tua mente, porque você está trocando as vestes. Eu não aguento mais chorar por você, mas vou continuar chorando todos os dias, porque eu te amo tanto, 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 tanto. Eu não vou abrir mão de você. Eu sinto muito que teu pai é pastor, mas quem vai casar você sou eu. Eu não quero nem saber. Eu quero estar olhando para você, vendo seus filhos dizer: é meu papai. Esse lugar é teu. Começamos juntos. Eu, você, o Mário e o Rodolfo. Eu não conseguia fazer nada, quem fazia tudo era você por mim. Você falava assim: pastor, eu não te deixo, estou com a senhora. Fica tranquila, eu ministro, eu vou fazer. Então canta, toca, meu filho. Faz aquilo que Deus te deu, porque foi na minha visão. Ele não terminou os planos dele na tua vida. Eu disse que eu ia fazer doideira aqui. Eu disse que Jesus falou comigo de madrugada. Eu vou dizer algo para você: para de ser religioso e ama as almas, por favor, eu te clamo. Usa esse amor que habita em você. Ei, eu preciso da tua ajuda. A pastora Vanessa falou assim: eu estou aqui para te ajudar. Eu estou recebendo, pastora. A Inajara chora comigo todo dia, ela está do meu lado. E eu estou com mulheres valorosas nessa igreja. E nós vamos romper. Nós vamos romper. Nós vamos romper. Olha, eu não consegui falar nem a metade que está aqui. Para variar, eu vou acabar dando meu tablet pro Dani, porque aquilo lá só me enche o saco. Jesus falou comigo. Eu fiz o esboço, eu escrevi. Eu preciso ter umas aulas com o seu pai. Pastor, preciso do senhor. Mas não adianta, quem é pentecostal tem jeito? Não tem. Meu filho está na casa do Senhor, eu estou feliz da vida. Minha filha está na casa do Senhor, eu estou feliz da vida. Minha outra filha está no louvor, eu estou feliz da vida. Mas a mãe continua sendo do reteté. Eu ainda vou conseguir cantar um louvor com o Fernando aqui. Louvor que nós estamos devendo um para o outro. Nós vamos conseguir, Fernando. Jesus falou que nós vamos. Deixa sarar minha voz. Eu pegava na mão dela. E nós duas juntos começava. O Senhor está à procura. Se Ele diz que está à procura, Ele está à procura. Se a palavra diz que Ele está à procura, Ele está à procura.
E eu quero dizer uma coisa para você. Você pode fugir, correr. Eu sou disléxica, eu vou esquecer. Mas ele não esquece, ele não muda, ele não muda. Se ele mandou te dizer que ele vai cuidar de você, ele vai cuidar de você, ele vai cuidar de você. Olha, eu fosse você, eu levantava daí, eu corria para esse púlpito aqui, com sinal de adoração, com sinceridade de coração, com a verdade que está na tua mente. E aqui, ó, sabe o que é adorar? É se render, é se entregar, é você se desmanchar na presença dele. Eu fosse você, eu saía daí. Sabe por quê? Porque Deus tem algo para fazer ainda na tua vida. Faz aquilo que faz tempo que você não faz. Deixa Deus te usar. Eu estou te esperando. Aleluia. Como Davi, eu quero adorar. Essa foi minha visão. Te amo.